absoluto nada se constrói a verdade absoluta ou absolutista. Construída, contada, escrita, reescrita, editada, lançada, relançada e interpretada. Uma semente cresce em um terreno novo, frágil e fértil, principalmente as ervas daninhas. Planta que nasce espontaneamente em local e momento indesejado, podendo interferir negativamente na biodiversidade, que compete por água, luz e nutrientes com outras plantas cultivadas. Se a vida começa do prazer, então por que os prazeres nos são privados? Ser e viver deve ser prazeroso, deve se espalhar, deve se contagiar. E muitas ideias e ideais nos são passados de geração em geração como um ciclo de retroalimentação que nos leva à destruição ou revolução. Retorno periódico de um corpo astral a um ponto da própria órbita, rotação de uma curva em torno de um eixo e grande transformação, mudança sensível de qualquer natureza, seja de modo progressivo, contínuo ou de maneira repentina. No passado não havia o eu, havia o outro, que diziam ser eu. O outro tomou forma e se acomodou em minha forma, carne, osso e normas. Oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, magnésio, cloro. E as normas são aquelas que regulam implicitamente as relações humanas, com o objetivo de facilitar ou dificultar a convivência entre as pessoas em comunidade. São um conjunto de regras escritas e não escritas que facilitam ou dificultam a harmonia e a boa convivência entre as pessoas. A massa cresceu, se expandiu e se reconheceu, em partes. Outras partes ainda eram estranhas conhecidas. Uma vez a minha psicóloga me perguntou se eu sabia de onde partia tudo isso. Pergunta. Se eu soubesse de onde partiu tudo isso, eu ofereceria respostas e não indagaria questões. Se eu realmente soubesse de onde tudo isso veio, talvez eu pudesse escrever uma tese das normas, mas eu só as vivo. E tudo bem que jogar também me faz um conhecedor, mas de nada adianta jogar sem saber a programação. Eu só jogo, não programo. E se esse design foi feito para me confundir você, então talvez eu esteja mais confundindo que iluminando, assim fazendo parte do jogo e colaborando com ele. Joguei com a dissimulação assim como todos nós. Até cheguei a acreditar que o eu ou você se resumia em coisas. Coisas são chaves que abrem ou fecham caminhos. E foi nessa encruzilhada que cruzei os limites da minha simulação, dissimulado. Fiz arte como revolução, bela e provocativa, sem medo de ser exposta. Colhi os frutos das sementes que plantei, me envenenei com as ervas daninhas. Dividido entre personas, experimentei a dualidade da simulação da realidade, tudo por conta dos signos. Performando com signos, descobri um leque de possibilidades que me possibilitaram ultrapassar limites sociais e mentais. Esses sim significavam as minhas experiências no espaço. Tão sutis, efêmeros e insignificantes, mas ao mesmo tempo tão importantes, utilizados pela massa de osso, carne e normas. Para tudo tem uma cor. Para mim, para você. Ou então coisas, formas, carro, casa, panela, tijolo, saia, tênis, ferro, boneca, calcinha, dança, luta, ganho de massa, peita de massa, rosas, madeira, cueca, salto alto, bola, boneca. Tudo em dois. Um círculo só se quebra com o outro. Para isso existe uma sequência matemática, que também existe para as nossas experiências, que podem ser transmitidas para os nossos próximos nós. O corpo não é estático. Ele se forma,
se constrói e se destrói durante o tempo. A vida é um círculo, mas estamos em forma de caixa, e ao abrir essa caixa de Pandora, precisamos estar abertos para as mazelas e as curas, sem perder a esperança. Desde o primeiro choro ou até antes, estamos sendo encaixados, moldados para programar e reproduzir seus contos. Casa, panela, tijolo, saia, tênis, ferro, boneca, vassoura, mesa, luta, ganho de massa, peita de massa, rosas, madeira, cueca, salto alto, bola, boneca. Tudo em 2. O concreto e o real são criações sociais, e eu não confio e nem incorporo discursos difundidos pela massa, afinal, não atuo para ninguém. O grande outro que peça ressarcimento por se frustrar. Ele vem, monta, compra todos os ingressos do seu espetáculo só para assistir e tirar sarro das falhas técnicas. Se ele se frustrar, então que peça ressarcimento por ter financiado sua própria decepção. Eu só estou refletindo. Vejo no outro meu espelho, invertido e refletido. Importo suas mensagens, decodifico e exporto. Antes, fazia isso como um processo intuitivo e mecânico, absorvendo todos os cavalos de Troia, mas aprendi o processo de curadoria. Não deixo mais os arquivos na lixeira, sem de fato me livrar deles. Muitas vivências me moldaram para estar sempre nos limites dos ambientes. Hoje me arrisco a ir mais para o centro. Não é minha zona de conforto, mas de confronto. Os limites me ofereceram uma visão mais ampla. E como bom observador, notei o quão frágil e insignificante algumas coisas são. Realmente não consigo entender como muitas pessoas não conseguem enxergar. É só abrir os olhos. Algumas, mesmo vendo, não acreditam. Mesmo sendo as protagonistas da barbaridade, ainda não veem acontecer. Acho que os neurônios de algumas pessoas já têm uma obsolescência programada. Estão sempre sujeitas ao não pensar. É como se ela deixasse de existir. Não pensa. Pense e passe a existir. Spyware são reais. E não estão somente atrás das telas. Eles monitoram tudo o que fazemos para nos coagir a jogar seu jogo. E o pior é que eu odeio jogos. Fico sempre entediado no final. Por isso eu faço arte. Ela nunca me entedia. Fiz uma reprogramação biológica que me ensinava a reproduzir ações fundamentais para as relações sociais, também evolutivas, quanto espécie, que agia mais como um grupo do que um animal, se é que você me entende. E é claro que você me entende, pelo menos se entende, em minhas palavras invertidas e refletidas para seu espelho. Seu neurônio espelho se reconhece em mim, assim como o meu se reconhece em tantos outros. Não da mesma forma, porque estamos suscetíveis a interpretações. Ele é responsável pela empatia ou apatia, mas é fundamental para a nossa aprendizagem e nosso crescimento. Se estivermos apurados com ele, podemos importar arquivos que nos façam um upgrade ou queimem nossa memória RAM. Fomos criados por um mecanismo disfuncional que rotula, separa e oprime essências. Continuamos sendo colocados em caixas de Pandora, que uma vez aberta nunca para de nos revelar inconsciente. Como podemos ser notavelmente reconhecidos, mas ao mesmo tempo invisíveis? I'm visible. Eu sou visível ou invisível? Talvez essa seja uma pergunta retórica, porque afinal os olhos que me enxergam nada mais são do que hardwares captando informações para serem decodificadas. O arquivo resultante se altera dependendo do software instalado no sistema. Eu tenho minhas dúvidas quanto à fonte de tudo isso, e é difícil tentar rastrear uma história que foi sendo incansavelmente atualizada. E se não me resta restaurar, então eu tento atualizar.
Alguns arquivos corrompidos fazem parte do processo. O importante é manter o firewall ativado. Ultimamente a linguagem vem sendo algo libertador para mim. Eu costumava empestar vozes para me expressar, mas nenhuma de fato me contemplava, só em partes. E eu aprendi minha própria língua. Compreensível e incompreensível, ela é minha. Você pode decodificar o que quiser e traduzir em 1000 idiomas, mas ela continua minha. And if I decide to speak in a different language, it doesn't matter. Still being mine. It comes from my core. I'm still programming my devices, and frame by frame I'm recording my moves, craving to my bounds. Ungroovable is a term I've heard, and I couldn't agree more to express what's going on my macro space. It seems that few people or avatars in my surround cares about, but I think it's better not to dive into details for now. I don't want to be shut down. And all I'm trying to dizer é que continuo tentando to triumph, apesar de todo silenciamento. Casa, panela, tijolo, saia, tênis, ferro, boneca, calcinha, dança, luta, ganho, massa, peita de massa, rosas, madeira, cueca, salto alto, bola, boneca. Tudo em 2. Casa, panela, tijolo, saia, tênis, ferro, boneca, calcinha, dança, luta, ganho, massa, peita de massa, rosas, madeira, cueca, salto alto, bola, boneca. Tudo em 2. Casa, panela, tijolo, saia, tênis, ferro, boneca, calcinha, dança, luta, ganho, massa, peita de massa, rosas, madeira, cueca, salto alto, bola, boneca. Tudo em 2. Transformar em ação todo pensamento pode ser a chave que abre essa caixa. Transformação. Pegar tudo que prenderam e transformar em potência, em sangue vivo pulsante, em água da vida. Quem beber dessa fonte há de ser um grande ser humano, dotado de empatia e humanidade. Todas as vozes que dizem algo contra nós não deixarão de existir, mas deixarão de ser ecoadas a partir do momento que decidirmos revolucionar, não dar atenção e não alimentar o crescimento delas. Uma erva daninha só cresce em terreno favorável, só cresce onde tem espaço para sua raiz. Sejamos espadas de São Jorge, invencíveis na terra, guerreiras. Precisamos nos colocar como prioridade, respeitar nossos próprios limites. E o importante não é chegar numa conclusão, e sim permitir o fluir da dúvida. Afinal, nunca chegamos a lugar nenhum, então não precisamos de pressa. Amanhã haverão mais como nós, visíveis. Haverá uma forte aliança identitária dos antagonistas. Importo, edito, codifico, exporto, compartilho.